Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, nos encontramos mais uma vez nesse canal para dedicarmos um tempo ao estudo de nossa doutrina espírita, dedicarmos um tempo ao nosso crescimento espiritual, ao nosso esforço em aprendermos, para podermos sim colocar em prática esses ensinamentos maravilhosos da nossa doutrina. Para hoje, vamos abordar no capítulo 32 do Livro dos Médiuns, uma parte muito interessante já no final, chamada das Dissertações Espíritas, hoje numa mensagem de Santo Agostinho. Mas vamos iniciar por nos recolhermos em nossa espiritualidade, nos recolhermos para esse breve momento de oração, para nos sintonizarmos com o ambiente que nos propomos para este momento. Agradecer a Deus o dom da vida, agradecer a saúde, seja ela na condição que esteja, agradecer o nosso abrigo, o nosso trabalho, o nosso prato de comida, a nossa família, agradecer por todos aqueles momentos em que temos a lucidez de tentarmos ser um pouco melhor. Que os nossos mentores espirituais nos acompanhem neste momento, que os mentores espirituais da nossa instituição se façam presente, nos intuindo, nos auxiliando, harmonizando esse ambiente atemporal. Então iniciamos a nossa reflexão de hoje com o capítulo 31 das Dissertações Espíritas. Aqui nós teremos no item 16 uma mensagem de Santo Agostinho. Essa mensagem de Santo Agostinho foi enviada para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Santo Agostinho é um grande colaborador das obras kardecianas. Ele começa por nos dizer aqui da seguinte forma: por que não começais vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que dispusesse ao recolhimento? Porque, é bom saberdes, sem o recolhimento não tereis senão comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde são chamados com fervor e sinceridade. Notem que aqui há uma preocupação de Santo Agostinho em nos aconselhar para que iniciemos sempre nossas atividades espíritas com uma prece. Uma prece harmoniza o ambiente, uma prece atrai bons espíritos, uma prece faz nos concentrarmos para aquilo que estamos nos propondo nesse momento de espiritualidade. O conselho, então, de Santo Agostinho, para se propiciar condições favoráveis, podemos buscar como a parábola do semeador. A planta vai frutificar onde ela encontrar um ambiente favorável. E com a oração não é diferente. Um ambiente favorável frutifica. Um ambiente favorável a uma oração vai torná-la muito mais vibrante, vai torná-la muito mais abrangente. E é importante que nós observemos as condições desses locais de prece. É comum dizermos, nos recolhermos ao nosso interior. Sim, isso faz parte de um processo de oração. Mas também é muito importante que nos demos conta de que o recolhimento ao ambiente exterior também é muito importante.
Seria muito difícil realizarmos uma oração num ambiente barulhento, de gritarias, em meio a um estádio de futebol, em meio a um trânsito tumultuado. Não que não se possa orar nesses ambientes, pode-se. Mas o que se quer exemplificar aqui é que, diferentemente de que se estivéssemos dentro de uma sinagoga, de uma igreja, de um templo budista, de uma casa espírita, diferentemente desses lugares, os ambientes exteriores, desfavoráveis à oração, não vão nos deixar concentrados efetivamente, vão atrapalhar o processo de oração. Então, poder isolar-se de barulhos, poder encontrar um momento em que não haja interrupção, torna-se um ambiente externo favorável à oração. E olha o que nós encontramos aqui no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não usei de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a ele, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a ele. Então, nessa recomendação de que, quando orares, entra no teu quarto interno, aqui se está sugerindo que há um ambiente propício para a oração. É isso que Santo Agostinho está recomendando para as associações espíritas, para as sociedades espíritas, como está textualmente aqui, de que se inicie um trabalho com uma prece, de que se inicie um trabalho com oração. Eis o que não se compreende o bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo. E vós, se quiserdes, podeis vos tornar uma das colunas do novo edifício. Ainda que numa espécie de diálogo, Santo Agostinho diz ver os vossos trabalhos, os das sociedades espíritas, vemos os vossos trabalhos com prazer e vos ajudamos. Mas há a condição de que nos secundeis ao vosso lado e que vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a cumprir. Formai, pois, um feixe e sereis fortes, e os maus espíritos nada poderão contra vós. Olha só a riqueza dessa mensagem de Santo Agostinho. Quando ele nos diz assim, de que os espíritos nos assistem, mas nos assistem colocando duas condições. A de que nos secundemos ao lado deles. A condição de que estejamos, sim, em sintonia com os bons espíritos. Mas aí há uma outra condição. A de que nos mostremos à altura daquela missão ou daquelas missões às quais viemos. E aí vem a grande interrogação. Mas e qual é a minha missão nessa existência? Temos consciência de para que viemos? Temos consciência do tamanho da responsabilidade que assumimos? Então a oração pedida lá no começo por Santo Agostinho
é no sentido de que harmonize o nosso ambiente. É no sentido de que nos irmanemos com a espiritualidade, ombreando lado a lado. E é também no sentido de que nos mostremos à altura de nossa missão. E não nos enganemos. Todos nós temos sim uma missão. Qual a minha missão? Essa é uma interrogação. Aí entraremos naquele processo que Joana de Ângeles traz muitas vezes, autoconhecimento. Nos conhecemos o suficiente? Autodescobrimento. Descobrimos coisas nossas que sequer suspeitávamos, que nem sabíamos. Então, Santo Agostinho nos diz que, à medida em que tivermos consciência disso, devemos formar um feixe, não agirmos sozinhos. Qualquer um de nós sabe uma corda. Vamos pegar, por exemplo, uma corda de sisal. É um trançado de centenas de fios. E é isso que dá força. Se desfiarmos uma corda, tornamos frágil. Porque poucos fios estarão associados, não formarão um feixe suficientemente forte, como sugere aqui Santo Agostinho. Então, formai um feixe no sentido de não agirmos sozinho. Não agirmos sozinho na família, não agirmos sozinhos no trabalho. Temos colegas, devemos saber conviver com os colegas de trabalho. Não vivermos sozinhos na sociedade. Quanto mais agregarmos, quanto mais pessoas consorciarmos em nossa missão, mais forte ficaremos, maior a nossa chance de êxito. Continua na sua mensagem Santo Agostinho. Deus ama o simples de espírito. O que não quer dizer os simplórios, mas aqueles que fazem abnegação de si mesmos e que vêm a Ele sem orgulho. Duas palavras-chave nessa pequena frase e que nós muito estudamos na doutrina. Deus ama o simples de espírito. Estão lembrados da parábola das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito. E óbvio, isso dá um estudo fantástico, enorme. Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. Deus ama os simples de espírito. Pobre não tem a ver com riqueza, com bens materiais. Já lemos muito, estudamos muito sobre isso. Agora olha o que ainda diz essa frase. Esses simples de espírito vão a Ele, com E maiúsculo, sem orgulho. Lembram o que diz a questão 775 do Livro dos Espíritos? As duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, se na bem-aventurança, uma delas, trata-se dos pobres de espírito, aqui nessa mensagem de Santo Agostinho, ele fala de que Deus ama o simples de espírito. Então é nessa singeleza, é nessa simplicidade que se pode encontrar grandes espíritos, que se pode encontrar aqueles que, como diz aqui, abnegam de si mesmo, se dedicam a uma causa. Se dedicam, talvez, à sua missão, tendo-a descoberto ou não. Porque qualquer um de nós que tiver a certeza de que o que está fazendo para a família, para a sociedade, para o próximo,
Se tivermos certeza que aquilo que estamos fazendo é do bem, já estamos a um passo de podermos encontrar qual é a nossa missão. Ainda continua Santo Agostinho quando exorta que sejamos um foco de luz para a humanidade. Diz assim: podeis vos tornar um foco de luz para a humanidade. Sabei, pois, distinguir o bom grão do joio. Não semeis senão o bom grão, e guardai-vos de espalhar o joio, porque o joio impedirá o bom grão de brotar. E sereis responsável por todo o mal que ele houver feito. Então, temos também aqui uma lembrança, uma frase muito conhecida, né? Separar o joio do trigo, quando se usa essa expressão para dizer aquilo do que é bom, do que aquilo que não é bom, do que aquilo que não presta. Separar as coisas, colocá-las nos seus devidos lugares. Então, quando ele nos diz aqui para que possamos ou saibamos distinguir o bom grão do joio, eu sou obrigado a trazer uma lembrança a todos vocês, que também é muito corrente ouvirmos do meio espírito, uma expressão que diz de que não basta apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Porque no momento em que eu não espalho o joio, eu não estou fazendo mal. Eu não estou espalhando impureza. Mas, por outro lado, eu não estou semeando o bom grão. Então, aqui fica muito claro nesse aconselhamento de Santo Agostinho de que devemos sim sair a semear o bom grão e devemos ter muito, mas muito mesmo cuidado para não semearmos o joio, porque isso trará infortúnios, isso será desagradável. É claro que estamos aqui falando de uma parábola. É muito fácil explicar o quanto é importante sairmos a semear o bom grão. O bom grão é o bem, é o amor, é a caridade, é o auxílio. O bom grão é ser prestativo. O bom grão é ser respeitador das regras da sociedade. Então, são esses bons grãos que devemos ter o cuidado de semearmos. E, obviamente, o de não espalhar o joio. Essas chagas que tanto Kardec deixa bem evidente, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a avareza, a desonestidade. Todos nós temos dentro de nós essa experiência transata de tantas e tantas existências de podermos distinguir o bem do mal. E sabemos muito bem que quando estivermos em dúvida de se o que vamos fazer é algo do bem ou algo do mal, basta um exercício muito simples. Eu gostaria que fizessem isso a mim? Se eu entender que não gostaria, é porque isso que eu estou pensando em fazer não deve ser bom para os outros também. Então, é nesse exercício. Santo Agostinho nos pede duas ações: fazer o bem e não fazer o mal. E ele continua nesse breve texto, mas riquíssimo. Um parágrafo, mas um parágrafo com tantas reflexões, não é? Que ele diz assim: lembrai-vos de que, um dia, o mundo pode ter o olhar sobre vós. Fazei, pois,
que nada ofusque a claridade das boas coisas que sairão do vosso seio. É por isso que vos recomendamos orar a Deus para vos assistir. Então, nesse aconselhamento de Santo Agostinho, ele nos recomenda orar a Deus para nos assistir. Ele nos recomenda de que não fiquemos sós. Nunca estamos sós, bem sabemos. O bem que fizermos seja sempre o mais importante. Que o bem que fizermos não seja ofuscado por uma atitude desvairada, por uma atitude que venha gerar o mal para alguém, para o próximo, para uma sociedade. E Santo Agostinho, reforço, nos recomenda orar a Deus para nos assistir. Assistir no sentido de nos dar assistência, de nos auxiliar. Sabemos, Deus, aquela definição lá do Livro dos Espíritos, é soberanamente bom, é justo, e obviamente que, sendo assim, a assistência que receberemos de Deus será sempre a assistência do amor, a assistência do bem, a assistência de nos cuidar para que evitemos o mal. E então, nessa sessão espírita, nossos irmãos da Sociedade Parisiense pedem a Santo Agostinho que lhes dê uma fórmula, nos ensine a fazer uma oração. De uma forma geral, eles querem uma orientação desse elevadíssimo espírito. E Santo Agostinho muito sabiamente responde: sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Olha a abrangência disso aqui. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Então é aquela oração sincera, é aquela prece do pensamento que tem efetivamente o seu valor, que chega onde precisa chegar. Terceirizar orações, decorar orações, é quase como que fazer uma repetição. Não sei se o termo mais correto seria uma ladainha, no sentido de repetir, repetir, repetir. E acaba sendo, por vezes, um repetir desprovido de intenção, sendo muitas vezes mais usado como obrigação. Então, Santo Agostinho, ao ser evocado para que ensine uma forma, deixa bem claro que não há forma. O que vale é a intenção, é o poder do pensamento, muito mais do que propriamente repetições de palavras. É claro que não podemos negar que uma estrutura de uma prece, ela nos orienta, ela nos ajuda. Lembrem-se que às vezes as preces são em momentos de desespero, momentos de aflição, e que às vezes a pessoa não está com cabeça para pensar em nada. Então, uma repetição, ainda que repetição, mas sendo sincero, tem sim seu valor. Ela é uma oração. Continua Santo Agostinho dizendo: ora, não credes que basta pronunciar algumas palavras para afastar os maus espíritos? Guardai-vos, sobretudo, de vos servirdes de uma dessas formas banais
que se recita para desencargo de consciência. Então, mais uma vez, deixa claro, apenas repetir por desencargo de consciência, apenas repetir por uma formalidade, alguns rituais de algumas religiões, às vezes nem bem compreendemos porque em determinado momento se faz assim ou se faz assado, mas todo mundo senta, todo mundo levanta, todo mundo se ajoelha, e naquela hora, por repetição, muitos fazem, sem entender exatamente o que estão fazendo. É a isso que Santo Agostinho se refere. Muito mais eficiente um pensamento, uma oração que efetivamente tenha fé, do que propriamente uma repetição de palavras. Sua eficácia, a da oração, está na sinceridade do sentimento que é dito. Está, sobretudo, na unanimidade da intenção, porque nenhum daqueles que não se associarem a ela de coração, dela não poderão se beneficiar, nem fazê-la beneficiar aos outros. Redigia, pois, vós mesmo, e submetei-me a mim. Se quiserdes, eu vos ajudarei. Então vejo que no começo desse parágrafo aqui, pedem a Santo Agostinho uma forma, uma oração que servisse para uma condição geral. E aí, tudo isso que eu acabei de dizer é a fala do Santo Agostinho dizendo que só uma repetição não é importante. A intenção sim é que vale, o pensamento da oração é o que vale. Mas mesmo assim, no final, ele se coloca à disposição. Façam então vocês uma oração e eu posso ajudar nessa oração. Isso só corrobora o que há pouco atrás nós comentávamos, quando ele falava do exemplo do feixe, da união, que unidos somos mais fortes, de que somando esforços somos mais resistentes, somos mais produtivos. Então aqui, Santo Agostinho deixa claro de que a oração válida é aquela do pensamento, é aquela com intenção. E ele começou então essas palavras que trouxemos hoje, dizendo da importância das sociedades espíritas iniciarem seus trabalhos sempre com uma oração. Mas agora eu traria para a reflexão o seguinte questionamento. Somente nas casas espíritas é que deveríamos iniciar os trabalhos com oração? Será que não poderíamos iniciar em nossa casa o nosso dia com uma oração? Será que se fizéssemos uma oração ao entrarmos no nosso veículo, nosso automóvel, ao sairmos para o trânsito, que todo mundo sabe quanto é benéfico em termos de qualidade dos dias de hoje, mas o quanto ainda é fatal, quantas famílias perdem seus entes por um trânsito, às vezes, caótico, desrespeitoso. Então, a oração que o Santo Agostinho recomenda para que seja nas aberturas das associações espíritas, por que não ampliarmos para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa família, para nossos momentos individuais, muito pessoais? Então, temos sempre em mente de que a oração é uma forma de nos ligar com o sagrado. Uma oração, sim, será sempre, sempre muito bem-vinda. E vamos encerrar então essa exposição de hoje com a oração que o próprio Santo Agostinho então auxiliou para que fosse transcrita. Não só Santo Agostinho, mas ele e outros espíritos elevados, então, auxiliaram a oração que aquele grupo da Sociedade Espírita fez, e a oração, então, com a participação desses espíritos elevados, ficou assim.
rogamos a Deus Todo-Poderoso nos enviar os bons espíritos para nos assistir e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos que poderiam lançar desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho, o ciúme. Se alguns tentam se introduzir aqui, em nome de Deus, nós os abjuraremos para que se retirem. Bons espíritos que presidi aos nossos trabalhos, dignai-vos vir nos instruir e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei com que todo sentimento pessoal se apague em nós, diante do pensamento do bem geral. Rogamos, notadamente, ao nosso protetor especial de querer bem nos prestar seu concurso hoje. Amém. Então essa é uma oração que Santo Agostinho e um grupo de espíritos recomendou à Sociedade Espírita Parisiense que fizesse sempre antes de iniciar seus trabalhos. Agradecemos a Deus o dom da vida, a oportunidade de estarmos mais uma vez nesse encontro e pedimos que continuem assistindo às nossas doutrinárias, que nada mais, nada menos são pequenos atos de levar adiante a doutrina espírita, levar esse conhecimento que é tão importante para o bem-estar de todos nós. Fiquemos em paz.